Estamos aí numa série sobre discípulo, sendo como o mestre. João, capítulo 21. Glória a Deus. A partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Uma pergunta. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vivemos em um mundo cheio de perguntas. Não sei se você já percebeu, mas durante a nossa vida, nós lidamos com perguntas o tempo todo. O tempo todo. A gente vai para a escola e a gente tem que lidar na escola com perguntas, principalmente nas provas e avaliações. A gente vai casar e a gente tem que responder uma pergunta diante do sacerdote ou da autoridade civil. A gente tem que responder se realmente a gente ama aquela pessoa e deseja se casar com ela. As perguntas estão em toda parte. Você vai fazer uma viagem e você, já para entrar, seja no ônibus ou no avião, você tem que responder perguntas. Qual o seu documento? Seu CPF? Seu RG? Você chega no hotel para fazer o check-in e você precisa responder perguntas. Se o guarda te para no trânsito ou na estrada, você precisa responder perguntas. Para os homens agora, se você é casado, tem pergunta todo dia. Como foi seu dia? Como que você está? E homem, quando conversa com homem, responde assim: como foi seu dia? Está respondido. Foi bom demais, foi bacana. Cara, que legal, a gente até celebra, porque toda informação veio no joinha que o irmão deu. Com esposa isso não funciona. Joana, quer ver Joana brava, e quando ela me pergunta como foi seu dia, eu respondo: legal. Legal. Na minha concepção, eu respondi. Na concepção dela, e assim é com todas as mulheres, eu não respondi nada. Então, irmãos, nós estamos, sejam homens ou mulheres, cercados de perguntas. Quando você conhece uma pessoa e a vê pela primeira vez, qual é a primeira pergunta? Qual o seu nome? É a pergunta que você dirige, é a pergunta que você recebe.
Tem perguntas para toda parte, em todo lugar. Alguns vão perguntar já para o final do culto: o que vamos comer hoje? O que a gente vai ter de almoço? Os meus meninos, quando mais pequenos, a gente saía de viagem e eles iam até o destino perguntando: quantas cidades faltam? Pai, quantas cidades faltam? Às vezes saía, andava 10 metros, quantas cidades faltam? Quanto falta para chegar? Estamos cheios de perguntas por toda parte. Você vai ao médico, o médico vai te fazer o quê? Perguntas. Alguns até dizem: mas, doutor, eu vim perguntar para o senhor como que eu estou. E eu venho aqui, o senhor que fica perguntando para mim. Mas ele precisa de respostas para ele fazer o diagnóstico correto. Perguntas por toda parte. Amém, irmãos? Concordam comigo? Agora, tem uma pergunta que é a mais importante para um discípulo de Jesus. E essa pergunta, ela é feita a Pedro aqui. E ela também é feita a cada um de nós. Tu me amas? Essa é a pergunta mais importante que todo discípulo de Cristo precisa responder. Tu me amas? Tu me amas? É interessante a gente perceber, primeiramente, quem faz a pergunta. E quem faz a pergunta é o próprio Cristo. O próprio Jesus. E, tanto eu como você, nós sabemos que Ele tudo sabe. Então, é uma pergunta que deve ser respondida com toda sinceridade. Não tem como a gente enganar Jesus. Não tem como nós ludibriarmos Jesus. Não tem como a gente colocar uma fantasia, um disfarce, ou tentarmos expor, lançar para fora algo que não seja verdade do lado de dentro, porque Ele tudo vê e Ele tudo conhece. Pedro aqui é colocado por Jesus numa situação onde eu creio, irmãos, todos nós também somos colocados. Há um momento na espiritualidade cristã que a resposta para essa pergunta precisa estar muito bem firmada dentro do nosso coração. Tu me amas? E a semelhança de Pedro, a gente precisa responder: tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa é a pergunta mais importante da vida. Da vida. Nesse mundo de tantas perguntas, essa é a mais importante. Que é dirigida a nós por Jesus, que é dirigida a nós de uma forma muito pessoal. Jesus não pergunta para o grupo: vocês me amam? Porque quando é para o grupo, irmãos, a gente vai no embalo, não é não? A maioria respondeu que ama, então eu amo também. E quando é para o grupo, a gente acaba que se esconde na sombra do outro. Quem aqui já fez prova de grupo, na escola ou na faculdade? Quando o professor falava: hoje vai ser em grupo, você já tinha em mente a pessoa atrás de quem você ia correr. É a pessoa mais inteligente da turma.
é a pessoa que você sabia que ela sabia o que você não sabia. É a pessoa que iria te salvar de um zero. E era triste quando a gente caía num grupo, olhava para o lado, para o outro lado, e todos diziam: o que sei é que nada sei. Quem já passou por situações assim? E era maravilhoso quando você conseguia estar no grupo daquela pessoa que você sabe que ele sabe. Você confia. Ele diz: o que você acha? Você responde: eu não acho nada. O que tu responder está respondido. Só põe meu nome nessa prova e glória a Deus. A resposta em grupo é mais fácil para as perguntas difíceis, para as provas. Mas Jesus faz a pergunta aqui no pessoal, no particular. Ô Pedro, tu me amas? E todos aqui sabem o quanto é difícil ter uma conversa séria, no particular, com qualquer pessoa. É próprio da natureza humana a gente esquivar o olhar. A gente olha para o chão, a gente olha para o teto. A gente quer fugir dali. Porque é uma conversa séria, é uma conversa profunda, é uma conversa particular. E nessa conversa vai surgir indagações que a gente não queria responder. É difícil, irmãos. É muito mais fácil conversar no grupo. Ainda mais quando alguém faz a pergunta que a gente queria fazer. Ou alguém é confrontado da maneira que nós precisávamos ser. Mas quando é no particular é mais difícil. E aqui Jesus chama Pedro para o particular e diz: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E a resposta de Pedro é: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Alguns teólogos dizem que Pedro respondeu no original dizendo: eu gosto de você. Mas eu não me preocupo com isso, porque, irmãos, amor perfeito só o de Deus. Se Pedro respondeu: eu gosto muito de você, eu gosto de você, uau! E nós também precisamos responder sabendo que o nosso amor ainda não é perfeito, mas ele tem sido aperfeiçoado. Amém, irmãos? E nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Pastor, mas o que tem de tão importante nessa resposta? Vamos lá. Primeiro, ela distingue o verdadeiro do falso. Ela distingue o verdadeiro discípulo do falso discípulo. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Você já falou mal de alguém? Pode levantar a mão. Você nem, né? Pode levantar, meu irmão. Nunca falei. Para. É pecado. Espero que você tenha se arrependido. Eu já falei. E uma das coisas mais difíceis é quando você fala mal de uma pessoa, você encontra com ela no mesmo dia. E ela te abraça e diz assim: te amo demais. Você se sente o cocô do cavalo do bandido. O vermezinho de Jacó. Você fala: Jesus, eu sou muito pecador. Agora você imagine comigo o que Pedro sentiu. Porque ele não só falou mal de Jesus, mas ele o negou.
Por 3 vezes. Na última, ele chegou a praguejar. Ele começou a falar coisas que qualquer um, no passado e no presente e no futuro, ficaria escandalizado de ver um discípulo de Jesus falando. E é interessante que tem, e se eu não me engano, no filme do Mel Gibson, tem essa cena, e está na Bíblia, onde o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, depois de Pedro tê-lo negado. Você tem que assistir esse filme, viu? Se não assistiu ainda, assista. E é legal assistir ele, junto com ele engata outro, que se chama A Ressurreição. Assiste um depois do outro, mas põe a ressurreição depois, tá? Imagine o coração de Pedro, gente. Eu creio que nesse momento em que os olhares se cruzam, até Pedro duvidou de que ele fosse realmente discípulo. Pedro, com certeza, deve ter se auto-questionado: que miserável sou eu. Como eu faço isso com ele? Aquele a quem eu disse: tu és o Filho de Deus. E ele me respondeu: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quase orei em línguas. E claro que Jesus não está falando de Pedro, mas ele está falando da confissão de Pedro. E Pedro agora o nega. Pedro é aquele que disse: para quem iremos se tu tens as palavras de vida eterna? E agora ele está negando por 3 vezes. E Jesus morre crucificado. Pedro, eu não consigo imaginar a dor no coração de Pedro. Mas Jesus ressuscita dentre os mortos. Aparece aos seus discípulos, inclusive a Pedro. Pedro, quando fica sabendo da possível ressurreição, ele corre até o túmulo. Pedro está com Jesus ressurreto quando ele aparece, mas Pedro não dirige a palavra a ele. E Jesus também fala com o todo, não dirige uma palavra específica a Pedro. Mas aqui, Jesus torna a se manifestar, e ele aparece na praia. E está na praia porque Pedro disse: eu vou é pescar, e todos vão com ele. E Jesus aparece, eles passaram a noite, não pegaram nada, e Jesus disse: olha, lancem a rede. E eles lançam e pegam uma quantidade de peixe. Nesse momento, João olha para Pedro e diz: é o Senhor. O texto diz que Pedro tira as roupas, ou melhor, põe a roupa, e pula no mar. Está a cerca de 90 metros da praia. E ele vai, imagino eu, nadando até Jesus. Chega lá, não há palavras, não há troca de palavras entre eles. De repente, os demais discípulos chegam com um barco. Jesus já tinha preparado ali um peixe, um pão. Jesus diz: tragam um peixe. Quem que vai lá puxar a rede? O Pedro arrasta a rede com os peixes, muito peixe. O Pedrão quer impressionar Jesus. O Pedro quer dizer: Jesus, eu ainda sirvo para alguma coisa. Ô Jesus, eu estou aqui.
E Pedro nem imaginava que Jesus o chamaria para essa conversa. Mas Jesus o chamou. E da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, agora Pedro confessa o seu amor por Jesus 3 vezes. Pastor, mas o que tem isso a ver com distinguir entre o verdadeiro discípulo e o falso? Teve um outro discípulo que também pisou na bola. O nome dele era Judas. Só que o Judas, a palavra do Senhor nos diz lá em Lucas, que Satanás entrou nele. E ele fez aquilo que Jesus já havia dito que aconteceria. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É o conhecido traidor. E depois de ter traído Jesus, ele até devolveu as moedas, mas ele foi para um campo e se matou ali. Enquanto Pedro provou de arrependimento, Judas apenas provou de remorso. Por isso é tão importante essa perguntinha ser respondida por nós, irmãos. Pergunta feita por Jesus, pergunta pessoal, dirigida a cada um, pergunta que não tem como a gente fantasiar ou embelezar a resposta. Tem que ser em sinceridade e verdade. Tu me amas. Tu me amas. Porque o que distingue um verdadeiro discípulo de Jesus do falso não é o currículo. Viu, irmãos? Às vezes a gente se engana pensando que é o currículo. Ou seja, vamos ver como que foi a vida dessa pessoa. A gente olha, meu Deus, olha, que homem, que mulher. É o amor pelo seu Senhor. Porque tem muita gente que nem crente é. Não se assuste com o que eu vou te dizer. E tem vida correta, às vezes mais correta que a nossa. Tem gente que nem crente é e acerta onde a gente erra. Faz o bem que nós muitas vezes não fazemos. Tem um currículo melhor que o nosso. Tem um histórico assim, ó, muito bom, melhor que o nosso. Mas o que diferencia o verdadeiro do falso não é o currículo, irmãos. O Pedro tinha uma mancha grande no seu currículo. Pecado por pecado, o pecado de Pedro não foi menor que o pecado de Judas. Nem o de Judas maior que o de Pedro. Tudo pecado do mesmo jeito. A diferença é que um já havia provado do amor de Deus derramado em seu coração. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E outro não havia provado desse amor. Um era verdadeiro discípulo, o outro era falso discípulo. Por isso é tão importante responder, irmãos. Porque, no fim de tudo, não importa se nós somos presbiterianos, batistas, assembleano, quadrangular, bola de neve, lagoinha, metodista. O que importa é se a gente ama Jesus.
Não importa se a nossa vida, o nosso currículo tem algumas manchas. O que importa é se a gente ama Jesus. Pastor, mas como assim um currículo não é tão importante? Não é, irmãos. Porque o verdadeiro discípulo prova de verdadeiro arrependimento, prova de genuíno perdão. E esse genuíno arrependimento e perdão nos purifica, irmãos, em Cristo, de todo pecado. Pode ter mancha aos olhos dos homens, não tem mais mancha nenhuma aos olhos de Deus. O sangue de Jesus nos purificou por completo. Amém, irmãos? Uma segunda coisa que eu quero apontar para nós aqui é que a resposta a essa pergunta é o que nos eu vou usar essa palavra porque o repertório é pobre, o vocabulário faltou. É o que nos capacita para a missão. É interessante que Jesus, ele não pergunta a Pedro, Pedro, você me traiu? Ele não pergunta isso. Ô Pedro, você me negou? Ô Pedro, como a gente costuma fazer, né, irmãos? A gente vai confrontar as pessoas com pecado, você fez isso mesmo? Enquanto que a gente deveria perguntar, você ama o Senhor? E se a pessoa ama o Senhor, meu irmão, ela mesma vai abrir o coração, vai confessar com o coração arrependido que fez. E se não fez, também vai dizer com verdade. Agora, se ela não ama o Senhor, meu irmão, não espere mudança, não espere confissão, não espere arrependimento. Mas a resposta a essa pergunta é o que nos capacita para a missão. Porque Jesus pergunta, tu me amas? E logo depois, nas 3 vezes, ele diz o quê? Pastoreia o meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida da minha igreja, Pedro, da qual você também faz parte. Irmãos, 1 Coríntios 13, se não tiver amor, nada aproveitará. Você pode ter tudo que é dom, você pode dar o próprio corpo para ser queimado a favor de alguém, você pode falar a língua dos anjos e dos homens, você pode distribuir todos os seus bens entre os pobres, nada disso terá proveito, porque não terá sido feito em amor. E amor, antes de tudo, pelo Senhor. A gente vive hoje uma crise, onde a gente se esqueceu que o grande motivador para tudo que fazemos como igreja não é nem o nosso amor pelos perdidos, não é nem o nosso amor uns pelos outros, embora isso tudo tenha que estar presente. O maior motivador é o nosso amor pelo Senhor. Por que você vem ao culto? Porque você ama o Senhor, que vai ser adorado aqui nesse lugar, e que vai falar o nosso coração pela palavra. Por que você serve? E não me refiro apenas ao serviço dentro dos ministérios da igreja, mas o serviço como igreja no mundo, onde você está, no seu trabalho, onde você está, uma necessidade que você percebe. Por que você serve? Porque você ama o seu Senhor. E Jesus disse, olha, quem dá um copo de água ao sedento é como se estivesse dando a mim. Se alguém veste uma pessoa que precisa de roupas, é como se estivesse vestindo a mim. Se alguém dá de comer ao faminto, é como se estivesse dando de comer a mim. Então a gente faz tudo que faz por amor ao Senhor. E é o que Jesus está falando aqui para Pedro. Pedro, você só pode pastorear, você só está apto para cuidar do meu rebanho
porque você me ama. O que a gente tem que pedir então? Um batismo de amor pelo Senhor, irmãos. Um batismo de amor pelo Senhor. Porque a gente vive um tempo onde cada dia os crentes estão mais capengas. Verdade, irmãos. A gente, estou me incluindo, tá? A gente se cansa muito fácil das coisas de Deus. Constância é uma raridade. A gente começa as coisas e não termina. A gente tem os braços curtos, sabe, para a obra de Deus. Irmãos, a gente precisa de um batismo de amor pelo Senhor. Onde a gente tenha como motivação para tudo, irmãos. Mesmo que nos custe suor e lágrimas. Qual que é a motivação? Eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Amém, queridos? Isso é para missão em todas as suas esferas. Por que a gente cuida do estacionamento? Você vai ver que tem gente cuidando dos carros. A pessoa que está lá cuidando do carro, se ela for perguntada, por que você está fazendo isso? Porque eu sou diácono. Não! Seria um serviço miserável se fosse só por causa disso. Eu estou olhando os carros porque eu amo o meu Senhor. Por que você veio abrir a igreja tão cedo? Porque eu amo o meu Senhor. Por que você arrumou as cadeiras? Porque eu amo o meu Senhor. Por que enquanto o culto está acontecendo aqui, você está lá no portão do Templo 1, de plantão, lá no portão do Templo 1, parado lá cuidando do portão? Porque eu amo o meu Senhor. Por que é que você está olhando o carro lá no outro quarteirão? Porque eu amo o meu Senhor. Por que é que você está visitando? Por que é que você está fazendo isso? Por que é que você está ofertando para o som da igreja? Para o que mais que eu falei que tinha? O prédio. Porque eu amo o meu Senhor. Por que você faz isso e aquilo? Porque eu amo o meu Senhor. Por que você vem no culto? Porque eu amo o meu Senhor. Por que você vem na escola bíblica? Porque eu amo o meu Senhor. É o lugar onde eu aprendo a palavra dEle. Por que você vai num grupo pequeno? Porque eu amo o meu Senhor. Por que é que você, tendo condição, você dá um jeito aí de ir no encontro de casais? Porque eu amo meu Senhor. Lá vai ser a palavra dirigida para os casais. E não tendo condição, grita, eu quero ir, alguém paga para mim. Porque eu amo meu Senhor, eu quero estar lá, ué. Por que você participa disso, daquilo? Porque eu amo meu Senhor. Amém, irmãos? Essa é a motivação para a gente fazer tudo. O amor pelo Senhor. 1 Coríntios 13, se não tiver amor, não tem proveito nenhum. Então, uma coisa é que, se não tiver amor, por mais a gente faça, não vai ter proveito. Porque a motivação é errada e deixa de ser adoração ao Senhor. Tudo que a igreja faz tem que ser adoração, irmãos. Tudo. Adoração não é só pegar o violão, cantar aqui. Senão ia ter um grupo muito seleto que adoraria a Deus, e nós, meros mortais, a gente é só participar de maneira mais fraca. Adoração é vida, irmãos. É vida. E a adoração a Deus é todo dia, todas as horas, todos os momentos. Senão, a gente teria que mudar. Tinha que ter culto todo dia, em todo tempo. Aberta a igreja, culto aqui o tempo todo. Por quê? Porque Ele é digno de adoração o tempo todo. Os anjos não param e nós também não podemos parar. Mas a adoração não é só cânticos, irmãos. A adoração é vida. Marido, a maneira que você trata a sua esposa é adoração ao Senhor. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis quem disse que para o bom homem, a pia com as louças
deve ser o principal altar da adoração. Foi o pastor Júnior, não, acho que foi C.S. Lewis. Se não foi, fica sendo também. Amém, irmãos? Amor pelo Senhor, amor pelo Senhor. Eu vou fechar aqui, eu ia falar mais um ponto, mas vou parar aqui, por causa do horário. Mas o ponto que eu falaria, acabarei falando, de maneira resumida, é que essa resposta, irmãos, ela é ratificada. Ratificada, ou seja, confirmada. Se a gente ama o Senhor, na nossa relação entre irmãos. João, está no Evangelho de João, e João tem mais 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. E 1 João, leia, é um tratado sobre o amor. E lá em 1 João, o João vai tratar, e olha só o que ele vai dizer. Abre lá comigo. Capítulo 4. De 1 João, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você nasceu de novo, se você é um discípulo de verdade, você ama a Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. É por meio de Cristo, em Cristo que nós vivemos, é em Cristo que nós amamos. Continua aí, estava bom o negócio aí. Já tinha gente chorando já. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ele é amor. Segundo ele é, nós também somos nesse mundo. Devemos ser conhecidos pelo quê, irmãos? Pelo amor. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora segura essa aí. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Qual a maior prova de que a gente ama a Deus? Se a gente amar o outro, se a gente amar o nosso irmão. Se não tem amor na horizontal, não tem na vertical. Se tem amor na vertical, tem amor na horizontal. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, nasceu de novo. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama a Deus, que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Gente nascida de novo, ama quem nasceu de novo. Mas ele é tão diferente de mim, pastor. Ué. Pastor, mas ele é tão esquisito. Ué. Pastor, mas ele é... Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Se parasse aqui, irmãos, que coisa boa. Eu tenho o meu jeito de amar, você tem o seu jeito de amar. Eu amo, sim. É o meu jeito de amar. Ponto final. Mas Jesus não parou aí. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. De que jeito que a gente tem que amar? Do jeito que Jesus nos ama. E Jesus, ele não dá um mandamento e joga a gente na fogueira, irmãos. Jesus só nos manda fazer o que ele nos capacita a fazer. E o texto que eu acabei de ler de 1 João diz que enquanto a gente se ama, o amor dele é aperfeiçoado em nós. A gente vai amando cada dia de maneira mais perfeita. Amém, queridos? Que resposta você dá para essa pergunta? A mais importante para os discípulos de Cristo, a mais importante para a vida. Põe teu nome na frente e continua. Tu me amas. Se você ama, meu irmão, você é um discípulo verdadeiro. E você entendeu que, embora seu currículo não seja nada admirável, ele derramou perdão sobre você. Ele te regenerou, ele te perdoou. E você só ama porque ele te amou antes de tudo. Louvado seja o Senhor por isso. Creia nisso, em nome de Jesus. Se você ama, isso muda as maneiras de você fazer qualquer coisa, meu irmão. Você faz porque você ama o Senhor. Se você me perguntar, pastor, tudo que você faz, você quer fazer? Claro que não. Tem um monte de coisa, como pastor, que eu não quero fazer. Tem dia que eu falo, Senhor, mas... Aí vem, tu me amas. Faça por amor a mim. Aí você engole sapo, você engole elefante, você engole de rinoceronte. Você engole tudo, meu irmão. Por amor a Jesus. Quer ver um exemplo? Às vezes você não quer perdoar alguém que te fez o mal. Mas, meu irmão, perdão é uma escolha, mas não é uma escolha vazia. A gente escolhe perdoar até quem a gente, no momento, está odiando. Por quê? Porque a gente ama o Senhor. E quando a gente perdoa, o Senhor trata do nosso coração. E por que você perdoou? Porque você ama essa pessoa. Rapaz, não estou amando tanto não. Mas eu amo o meu Senhor. E Ele diz que eu tenho que perdoar. Então, por amor a Ele, eu perdoo. E aí você vai ver que daqui a pouco você está amando aquele que você perdoou. Amém, irmãos? E essa é a prova de que nós somos, irmãos, de fato, gente que ama a Deus. Quando a gente ama uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. João 13:35. Se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos ficar de pé?